Preso na chuva e na neblina, o piloto acreditava que a pista estava a poucos instantes de distância e que o avião pousaria suavemente. Mas, em vez da pista, uma montanha gigantesca se erguia bem no meio do caminho. O piloto fez todo o esforço possível para elevar o avião. Mas será que ele conseguiu salvar as 166 pessoas a bordo? Ou será que o destino tinha outros planos? O que exatamente aconteceu com o voo 129 da Air China? Vamos descobrir na história de hoje. A data é 15 de abril de 2002. Um Boeing 767 está pronto para decolar no aeroporto internacional da capital de Pequim, na capital da China. Não é um avião novo, ele já tem 17 anos. O voo é operado pela Air China, a companhia aérea estatal do país. Este é o voo 129 da Air China, com destino ao aeroporto internacional de Jinhai, na cidade sul-coreana de Busan. Há 166 pessoas a bordo, no total 155 passageiros e 11 tripulantes. Agora vamos dar uma olhada nas 3 pessoas na cabine de comando que estão com a vida de todos nas mãos. O primeiro é o comandante Yu Xinlu, de apenas 30 anos. Ele não é comandante há muito tempo, foi promovido ao cargo há apenas alguns meses, em novembro de 2001. Ao lado dele está o copiloto Gao Ligie, de 29 anos. O que é notável é que este é apenas seu terceiro voo voando atuando como piloto. O terceiro é o segundo oficial Hou Xining, de 27 anos, cuja função se limita às comunicações por rádio. Pouco antes da decolagem ocorre um pequeno incidente que vai acabar determinando a vida ou a morte de muitas pessoas. Um grupo de turistas da Coreia do Sul está neste voo. Eles partiram às pressas para o aeroporto, mas no caminho o guia turístico percebeu que tinha deixado o passaporte e a bolsa na recepção do hotel. Então o grupo inteiro voltou ao hotel para pegar os pertences. Quando chegaram ao aeroporto já era tarde demais. Como fizeram o check-in tarde, não conseguiram bons assentos e foram obrigados a ficar na parte traseira do avião. Acontece que o atraso na chegada do grupo de turistas faz com que o voo decolasse com 17 minutos de atraso em relação ao horário previsto. Às 8 horas e 37 minutos, horário de Pequim, o voo 129 da Air China levanta voo. Dentro da cabine de comando, as funções estão divididas. O primeiro oficial Gao está de fato pilotando a aeronave, o comandante Yu está monitorando os instrumentos e Hou está encarregado das comunicações por rádio. Tudo está perfeitamente normal e ninguém tem a menor ideia do que está prestes a acontecer nas próximas horas. O avião já está no ar, rumo ao seu destino, Busan. O interior da cabine está silencioso. Após um voo de quase 2 horas, o avião se aproxima gradualmente da cidade sul-coreana de Busan. E é exatamente aí que a história começa a tomar outro rumo. É que o aeroporto de Jinhai, em Busan, tem uma reputação um tanto quanto duvidosa no que diz respeito ao clima. O aeroporto fica perto do mar, ao sul. Durante os meses de verão, os ventos que sopram do oceano trazem umidade, nuvens e chuvas fracas. Essa umidade e a cobertura de nuvens envolvem o aeroporto como um manto espesso, reduzindo drasticamente a visibilidade. E hoje, dia em que o voo 129 está programado para pousar, o tempo está exatamente assim. Uma camada de nuvens cobre toda a cidade. Está chovendo levemente e ventos fortes sopram vindos do mar. Há névoa por toda parte. Essas condições estão longe de ser ideais para a aterrissagem de uma aeronave. No entanto, a situação ainda não parece grave o suficiente para causar alarme. Os pilotos na cabine já traçaram seu plano e ele é bem simples. A intenção deles é se aproximar do aeroporto de Jinhai pelo sul e pousar diretamente na pista 36L. Isso é conhecido como aproximação direta. Para auxiliá-los nessa manobra, existe um sistema chamado ILS, Sistema de Aterrissagem por Instrumentos, que orienta a aeronave até a pista mantendo a trajetória de voo e altitudes corretas. O mais importante é que o comandante Yu e o primeiro oficial Gao já haviam utilizado exatamente essa abordagem em visitas anteriores a Busan. A rota era familiar para eles. Tudo está ocorrendo conforme planejado. Os pilotos acreditam que em breve irão descer e pousar utilizando esse método já conhecido. No entanto, eles não sabem que um controlador de tráfego aéreo em terra está prestes a tomar uma decisão que vai alterar completamente o plano deles. O controlador de aproximação avalia as condições meteorológicas e do vento e identifica um problema.
O vento está soprando de uma direção que resultaria em vento de cauda, empurrando o avião por trás, caso ele fosse pousar na pista 36L. É importante entender um ponto simples aqui. A maneira mais segura de pousar um avião é contra o vento de frente. O vento de frente ajuda a reduzir a velocidade da aeronave, exigindo menos distância para que ela pare. Por outro lado, se o vento soprar por trás, vento de cauda, o avião avança mais pela pista, dificultando a parada. Portanto, o controlador decide que, em vez da pista 36L, o avião deve pousar na direção exatamente oposta, na pista 18R. Agora prestem atenção. Essa não é uma pista diferente, é a mesma, mas o avião vai usá-la agora na direção oposta. O controlador instrui o voo 129 a realizar uma aproximação em círculo em vez de um pouso direto. Essencialmente, toda essa abordagem depende do contato visual. Consequentemente, ela se torna extremamente perigosa em condições climáticas adversas, como em meio à neblina e às nuvens. Como essa mudança ocorreu de última hora, os pilotos não estavam totalmente preparados para ela. A carga de trabalho na cabine aumenta repentinamente diante de tantas tarefas simultâneas. Os pilotos começam a deixar e passar detalhes menores. Nesse exato momento, o avião entra em uma área de chuva. O comandante Yu exclama, surpreso: "Está chovendo! Não recebemos nenhuma informação sobre a chuva!" Na verdade, porém, eles tinham ouvido um boletim meteorológico poucos minutos antes, que mencionava explicitamente a chuva. Isso indica que a atenção deles está voltada para outro lugar. "O vento está muito forte!" Às 11h17, o controlador concede ao voo 129 permissão para iniciar a manobra circular assim que o aeroporto estiver à vista. Pouco tempo depois, às 11h18, a pista fica visível. Gao desativa o piloto automático, anuncia "Estou no controle", o que significa que o avião está agora inteiramente sob seu comando, e inicia a curva à esquerda. No entanto, ele comete um erro logo no início. O ideal seria que Gao tivesse feito uma curva acentuada à esquerda para se afastar um pouco do aeroporto, criando espaço suficiente para manobrar na aproximação. Em vez disso, ele faz uma curva suave. Isso faz com que o avião se desvie para dentro da trajetória pretendida, ficando posicionado muito perto do aeroporto. A aeronave agora entra no trecho ao lado da pista conhecido como trecho de vento a favor. A fase em que a aeronave voa paralelamente à pista, mas na direção oposta, permitindo que a aeronave gire e se alinhe com a pista para o pouso. Assim, o comandante Yu define um cronômetro de 20 segundos. Mas outro erro ocorre aqui. 20 segundos, na verdade, é tempo demais. Isso porque o avião está voando a 15 nós, mais rápido do que sua velocidade ideal. E um vento a favor está impulsionando para frente. Juntos, esses fatores fazem com que esperar 20 segundos leve o avião muito mais longe do que o necessário. Enquanto isso, a confiança do primeiro oficial Gao começa a vacilar. Ele está tendo dificuldade para lidar com os ventos fortes, a turbulência e a visibilidade prejudicada pela neblina. Ele decide deixar o comando e passa o controle da aeronave para o comandante Yu. Yu diz: "Estou no comando." Essa ação é um erro grave. Durante uma manobra tão difícil e delicada, enquanto o avião está no meio de uma curva, os pilotos não devem trocar de funções. Isso divide a atenção deles e gera confusão sobre quem é o responsável pelo quê. Essa mudança repentina inverte os papéis deles. Mas não há tempo para discutir quem vai fazer o quê. Consequentemente, Yu acaba cumprindo as funções de ambos os pilotos sozinho. Quando o cronômetro de 20 segundos chega ao fim, ele percebe que é hora de virar e anuncia, virando à direita. Mas, naquele exato instante, chega da torre uma mensagem concedendo autorização para pousar, e Yu adia a manobra para ouvi-la. Gao aconselha: "Vire logo, não espere muito tempo." Mas já é tarde demais. O avião se aproximou tanto da pista que não consegue fazer uma curva fechada o suficiente para se alinhar diretamente com ela. Yu provavelmente percebe isso, então faz uma última tentativa antes de virar. Ele desvia o avião ligeiramente para a esquerda, para fazer uma curva mais ampla e mais fácil. No entanto, quando ele começa a curva à direita, já se passaram 15 segundos desde que o cronômetro chegou ao fim, e o voo 129 já se desviou 3,3 km da rota.
No entanto, nenhum dos 3 homens na cabine percebe o quanto se desviaram da rota. Ninguém sabe o que espera adiante, escondido por trás daquele véu de neblina. No momento em que o avião inicia sua curva final, o controlador na torre lá embaixo perde a aeronave de vista por causa de uma nuvem. Suspeitando que os pilotos talvez não consigam enxergar a pista, ele pergunta: Air China 129, vocês conseguem pousar? Mas, em resposta, o segundo oficial Ho diz algo que não tem absolutamente nada a ver com a pergunta. Entendido, QFE 3000, aí China 129. As condições na cabine estão piorando, o avião está penetrando cada vez mais nas nuvens, e o comandante Yu diz a Gao: me ajude, encontre a pista! Mas Gao não responde a essa pergunta. Em vez disso, sua atenção está voltada para o outro lugar. Ele diz: cuidado com a altura, cuidado com a altitude! Embora os regulamentos determinem claramente que, caso a pista seja perdida de vista, é necessário iniciar imediatamente uma manobra de volta. 12 segundos depois, Yu pergunta novamente: você consegue ver a pista? Então Gao responde: não consigo ver nada lá fora. Temos que dar a volta. Mas Yu não responde. Ele acha que não é preciso ter pressa e pretende concluir a curva antes de subir. Ele não faz ideia de que se desviaram tanto da rota que o voo 129 agora está se dirigindo diretamente para uma montanha próxima, o Monte Dotdai. Enquanto isso, na cabine ninguém está ciente da situação. Mas então, atravessando a cortina de chuva, uma coisa surge de repente à frente. Uma encosta montanhosa coberta de árvores bem na frente deles. Gao grita: suba, suba! O comandante Yu tenta levar o avião com todas as suas forças, puxando os comandos com violência em sua direção. Mas já é tarde demais. O avião colidiu com as árvores logo abaixo do pico da montanha. Como Yu tinha puxado os comandos para trás, o nariz do avião estava inclinado para cima. Consequentemente, a cauda foi a primeira parte a atingir o solo. Em seguida, a asa direita do avião colidiu com uma aeronave. A enorme aeronave atravessou uma floresta em um cemitério, se quebrando em 3 partes distintas. Em seguida, o tanque de combustível se rompeu, provocando uma enorme explosão e transformando a aeronave em uma bola de fogo. O incêndio foi tão intenso que até a estrutura metálica do avião começou a derreter. Aqueles que de alguma forma sobreviveram recuperaram a consciência em meio aos destroços e ao combustível em chamas. O aspecto mais estranho do incidente todo foi que justamente as pessoas responsáveis por monitorar o voo, os controladores de tráfego aéreo, ATC, foram as últimas a perceber o que havia acontecido. O controlador, que tinha perdido o contato com o voo, tentou entrar em contato com o avião 10 vezes em 2 minutos, mas não obteve resposta. No entanto, a possibilidade de um acidente nem passou pela sua cabeça. No entanto, um morador da região que vivia nas proximidades ligou para o número de emergência assim que ouviu o barulho do impacto. O controlador de tráfego aéreo demorou mais de 20 minutos para comunicar o incidente. Nessa altura, as equipes de resgate já tinham chegado ao local e começado os esforços para salvar os sobreviventes. No entanto, a tarefa estava longe de ser fácil. O acidente havia ocorrido no cume de uma montanha e as condições climáticas já eram péssimas. A neblina era tão densa que a visibilidade se limitava a apenas 10 metros. Estava chovendo e o caminho até o local era estreito, lamacento e escorregadio. Quando a equipe de resgate chegou, se deparou com uma cena angustiante. Corpos em chamas, os sobreviventes estavam sendo levados um por um até as ambulâncias que os aguardavam. Algumas foram colocadas em macas, enquanto outras foram carregadas nas costas dos policiais. Embora muitos tenham morrido instantaneamente no local do acidente, alguns sobreviveram milagrosamente. Além disso, um grupo de turistas sul-coreanos que tinha chegado atrasado por culpa do guia e frustrados escolheram assentos na parte traseira do avião. Viu 90% de seus membros sobreviverem ao acidente. Isso ocorreu porque a seção traseira, onde eles estavam sentados, permaneceu praticamente protegida do impacto total, tanto da colisão quanto do incêndio que se seguiu. No entanto, nem todos tiveram a mesma sorte. Das 166 pessoas a bordo, 129 perderam a vida. Esse número inclui todos aqueles que morreram no local, enquanto aqueles que posteriormente faleceram no hospital em consequência dos ferimentos. No final, apenas 37 pessoas sobreviveram, incluindo o próprio comandante Yu Xilun, porque apesar de um grave ferimento na cabeça, ele conseguiu se arrastar para fora do avião.
Para desvendar esse mistério, uma agência de investigação sul-coreana, o Conselho de Investigação de Acidentes Aéreos da Coreia, entrou em ação. Eles recuperaram as duas caixas pretas, o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine, dos destroços e iniciaram uma análise meticulosa de cada detalhe. À medida que a investigação avançava, uma série de fatos chocantes veio à tona. O primeiro e mais importante ponto foi que os pilotos desconheciam os requisitos meteorológicos mínimos para o pouso de uma aeronave grande e de fuselagem larga, como o Boeing 767 naquele aeroporto específico. Toda aeronave possui um mínimo meteorológico definido, o limite mínimo de visibilidade necessário para uma aterrissagem segura. Sem ele, a aterrissagem não é segura. Dadas mais condições climáticas daquele dia, os pilotos não deveriam ter tentado uma aproximação em círculos com uma aeronave tão grande. No entanto, nem os pilotos nem o controlador de tráfego aéreo em terra perceberam isso. Uma segunda questão crucial foi a grave falta de coordenação na cabine de comando, o que os profissionais da aviação chamam de gestão inadequada dos recursos da tripulação. Nem compartilhar informações precisas, e nenhum deles tinha uma visão clara do que realmente estava acontecendo. Além disso, foi revelado que, durante o treinamento, esses pilotos haviam realizado uma aproximação em círculos apenas uma vez, e isso no aeroporto de Pequim, onde não havia montanhas nem terrenos elevados ao redor. Em outras palavras, eles nunca haviam praticado adequadamente a difícil manobra da qual suas vidas agora dependiam, especialmente em um aeroporto montanhoso como este. Essa situação ocorreu porque a legislação sul-coreana classificava o aeroporto de Gimhae como um aeroporto especial. No entanto, de acordo com a legislação chinesa, não foi concedido ao aeroporto nenhum status especial desse tipo. O avião não estava na rota de voo correta, ele fez a curva muito perto da pista e executou a curva final com muito atraso. A atitude mais prudente teria sido desistir da tentativa de pouso naquele momento e tentar novamente, especialmente porque a pista tinha desaparecido de vista, mas eles não fizeram isso. Os investigadores acreditavam que, se Yu tivesse decidido subir naquele exato momento, o avião poderia ter conseguido passar pela montanha. Além disso, as aeronaves de grande porte são equipadas com um sistema que imita alertas sonoros altos quando o avião se aproxima perigosamente do solo. Esse sistema é conhecido como GPWS, Sistema de Alerta de Proximidade do Solo. Ele funciona como a última linha de defesa, capaz de salvar os pilotos mesmo depois que eles cometem erros. Mas surge a pergunta, por que o GPWS do avião não emitiu um alerta? Acontece que o GPWS instalado nessa aeronave de 17 anos era um modelo muito antigo e básico que datava do início da década de 1980. Esse sistema antigo só acionava um alarme se o avião estivesse descendo em direção ao solo a uma velocidade específica. O aeroporto de Gimhae estava equipado com um sistema conhecido como MSAW. Sua função era alertar os controladores de tráfego aéreo caso uma aeronave que sobrevoasse as proximidades do aeroporto se aproximasse perigosamente do solo ou de uma montanha. Quando o voo 129 se desviou da rota prevista e entrou em terreno perigoso, o sistema deveria ter emitido um aviso, e foi o que aconteceu. O problema, no entanto, era que o aviso aparecia apenas como um sinal visual na tela do radar do controlador. Por coincidência, no momento em que o alerta apareceu, o controlador na torre não estava olhando para a tela do radar. Por fim, com base nas lições aprendidas com toda essa tragédia, foram implementadas várias mudanças importantes. A Air China recebeu instruções para oferecer aos seus pilotos treinamento adequado para pousos com manobras em círculo e para uma coordenação eficaz de tripulação. Também foi decidido equipar as aeronaves com um novo sistema EGPWS, capaz de detectar terrenos montanhosos com antecedência. No entanto, nenhuma medida poderia alterar o fato de que a queda do voo 129 da Air China continuou sendo o desastre aéreo mais mortal já ocorrido em solo sul-coreano. Essa tragédia serviu como um lembrete renovado que os preparativos para o pouso nunca devem ser menosprezados. E essa é a verdadeira lição de todo esse incidente. Além disso, se você quiser saber como um avião com 239 pessoas a bordo desapareceu repentinamente durante o voo, você pode assistir a esse vídeo clicando no botão.